Medo ou paz? Eu acho que a gente nunca procurou tanto por paz, né? Em todos os sentidos, né? Paz mundial, paz nacional, mas a paz aqui de dentro, assim, a gente nunca buscou tanto essa paz. Porque esses tempos têm sido tempos que muitas vezes têm roubado essa nossa paz. Tem nos deixado muito aflitos, tomados pelo medo, pela incerteza, pela nossa própria fragilidade. Não tem sido fácil. Vocês concordam que não tem sido fácil? E muita gente está sentindo sequelas de coisas que aconteceram no ano passado, está sentindo agora. Muita gente está sentindo coisa que, no momento que nem é o momento que está tão difícil. E tem gente que está no auge, não sei se está certo isso, mas no auge do buraco. No auge do buraco. Lá no fundo, no pior momento. E que está buscando essa paz. E o coração está apertado, está com medo. E aí, meu povo, eu escolhi hoje trazer uma música sobre medo. É a música do Estevão Queiroga. Ele, para mim, é um poeta, profeta. Tem um poeta e tem um poeta profeta. Sabe que Deus usa muito a poesia e a música e a arte para falar com a gente? Sempre usou. Você vai na Bíblia, Antigo Testamento, os Salmos, é um livro cheio de poesia, cheio de arte, cheio de música. Deus usava a música e usou quantas vezes Davi, no seu instrumento, para acalmar o coração. Deus usou isso muito tempo. A gente vai vendo os Salmos, Filipenses. Sabia que Filipenses 2:5 é um cântico? Não tenho como usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. Aquilo é um cântico. O Novo Testamento é cheio de cântico. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que possa dele receber? Lá em Romanos, é um cântico. Você vai para João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É um cântico, é uma música. Você vai para Lamentações de Jeremias, e você tem lá 5 cânticos fúnebres, dentro de um livro, bem curtinho. Porque parece que para falar com a dor da gente, a música ela encontra um lugarzinho e a poesia encontra um lugarzinho que o discurso não chega, muitas vezes. E aí hoje eu quero misturar discurso com música, mas sem cantar, tá? Fiquem tranquilos. Sem cantar eu quero misturar esse discurso, porque Deus usa isso. Alguém já sentiu Deus falando com você através da Clarice Lispector? É muito chique Deus falar com você através da Clarice, né? É tipo assim, é o auge da intelectualidade, né? Ele nunca falou comigo através da Clarice, não, estou só dando um exemplo. Fernando Pessoa, Braulio Bessa, Chico Buarque, Gilberto Gil, Marcelo Genesi, Jota Quest. Deus fala tanto comigo através da Jota Quest, você não tem noção. Você não tem noção. Legião Urbana, para ficar claro. Entenderam, né? Quem não entendeu, me procura no final que eu explico. Deus fala com a gente através da música. Aí um dia eu conheci esse cara, Estevão Queiroga, paraibano, mas criado lá em São Paulo. Para mim, poeta, profeta. Uma música que não se encaixa no modelo gospel de música, não se encaixa nem mesmo nesses nossos ajuntamentos, porque não é congregacional, não é de adoração, é música. Ele tá fazendo poesia para falar o coração das pessoas e está fazendo isso com música. E aí hoje eu vou mexer com vocês no que sentido? Mudar um pouco o jeito que a gente faz esse momento aqui, tá? Eu vou pegar a música do Queiroga e selecionei um trecho. Até mandei no grupo de WhatsApp, para o pessoal já ouvir, não sei quem ouviu. Selecionei um trecho, e aí eu vou pegando o trecho da música, da letra da música. E aí eu vou dando a fundamentação bíblica. Geralmente a gente pega um texto, né, vai destrinchando o texto e vai recheando de outras coisas. Eu vou fazer o inverso hoje. A gente vai pegar a música, eu vou destrinchar uma parte da poesia, uma parte da letra da música, e a gente vai, em cima de cada parte, a gente vai conversando e vai colocando o evangelho, vai colocando a palavra, para a gente dialogar com essa arte.
vontade de ter outros poetas, profetas, produzindo coisas tão bonitas como que o Estevão produz. Vamos ler? Não vou cantar, eu vou ler. E nem vou colocar também, porque dá problema no YouTube aí, não vou colocar para ouvir não. Você escuta depois, eu mandei lá no grupo de WhatsApp. Todo medo é o nome da música. E ela diz, todo medo é medo de morrer. Até o medo de não ser amado. Todo medo é medo de não ter um alguém por quem vai ser cuidado. Teu amor me assombra e quem não vê que o herói não passa de um bebê. Vou morrer de amor e vou viver com medo e sem temer. Lindo, né? Cantado então. Vou ler de novo. Todo medo é medo de morrer, até o medo de não ser amado. Todo medo é medo de não ter um alguém por quem vai ser cuidado. Teu amor me assombra e quem não vê que o herói não passa de um bebê. Vou morrer de amor e vou viver com medo e sem temer. Amém, meu povo? Dá para dizer amém, não dá? Amém? Vamos conversar sobre isso? Primeira frase da letra é todo medo é medo de... Todo medo é medo de morrer. Pode passar o próximo aí, Márcio. Porque já fica o destaque com a parte da poesia, da parte que eu estou falando. É o próximo. Então, todo medo é medo de morrer. Todo medo é medo de morrer. Medo de morrer, ele vem do nosso instinto de sobrevivência. Todos nós temos medo de morrer, ou não? Sim, todos nós temos medo de morrer. Temos medo de enfrentarmos a morte. Enfrentar a morte não é fácil. Ele vai dizer que todo medo é medo de morrer. Como assim? Medo da morrer? O medo da morte final? Será que é isso que ele está falando? O medo da morte quando a gente sai daqui e vai para a glória? O medo da morte quando a gente sai, o nosso corpo vai para um caixão ou cremado, como for? Será que é isso simplesmente que ele está falando? Existe um medo da morte que encerra as fases da nossa vida. E nós temos medo dessa morte. Das coisas que acabam. A morte daquilo que acaba. A morte da infância. Tem uma hora que a infância morre. A gente não é mais criança. Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu andava como menino, falava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Deixar para trás as coisas de menino é algo que muita gente tem muita dificuldade de fazer. Porque não quer morrer para essa infância. A morte do namoro. De um namoro que acaba. A morte de um casamento. Que chega ao seu fim. Essa morte é dolorosa e nós temos medo de morrer. Nós temos medo dessas mortes. A morte da juventude que vai se esfarelando. E parece que não existe mais. E quando eu falo juventude aqui, né? Esse jovem que não é mais jovem. A morte da força que agora é limitada. Eu era acostumado a pedalar 50 quilômetros, 60 quilômetros, e eu cansava, mas não faltava perna. Eu fui pedalar um dia desse aí, eu não cansei, mas não tinha mais perna. Parece que o meu músculo ele entrou numa rota de queda. Não tenho mais o mesmo músculo que eu tinha antes. A morte dessa força que agora é limitada. A morte da vida, de uma vida sem preocupação. Isso morre. A gente ainda vivo. Essas coisas vão morrendo. A morte de ter um filho. Criança. Que você domina, que você controla. Que você leva para onde você quer. E o filho vai ficando jovem, vai ficando adolescente, vai ficando jovem, e a gente não quer morrer essa criança. Essa criança precisa morrer. A morte de um emprego que termina, a morte de uma carreira que é interrompida. A morte de uma doença que chega, que talvez nem te leve, mas muda radicalmente a tua vida. Isso tudo são mortes, e nós temos medo dessa morte. A morte da beleza. Que chega uma hora que se ela não for interior, ela não será mais vista.
Vocês concordam? Tem uma hora que a beleza vai embora. Temos medo. Morremos todos os dias. Isso dói. Dá medo. Aí vem um evangelho. Vem um evangelho e diz, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vem a mensagem de um evangelho que ainda que morra, viverá. Tirou a morte? Tirou a morte? Mas colocou vida depois da morte. Mesmo depois da morte. A morte a gente não tem como lutar contra ela. Ela chegará. E é o destino de todos nós. Mas existe uma vida depois da morte. Dessa morte da nossa vida, do nosso organismo, essa morte das fases da vida da gente também. Existe uma vida quando algo morre na nossa vida. Quando uma carreira morre, existe vida, existe uma ressurreição, existe um novo a ser vivido. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Todas as manhãs, quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, está morrendo um novo dia, está nascendo um novo dia. Morreu um dia, mas nasceu um outro dia. As coisas na vida da gente morrem. Mas o Evangelho vem e diz, existe vida depois da morte. Isso serve tanto para a morte, dessa morte terrena, dessa morte que nos afasta, como ela existe para as realidades que morrem na vida da gente. Às vezes a gente acha que não vai conseguir viver. Se fulano não existir mais, a gente não vai conseguir viver se essa realidade não estiver mais na minha vida. E Deus vem e diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mais do que isso, a Bíblia, o Evangelho trabalha a morte, apontando para a morte de Cristo. E não está errado a gente fazer isso teologicamente, porque o Evangelho o tempo todo no Novo Testamento, ele vai fazendo a relação da morte de Cristo com as nossas mortes e da vida dele, da ressurreição dele com a nossa vida. E chega a dizer em João 12, 24, Jesus disse, digo-lhes verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Existe coisa na vida da gente que precisa morrer. O que é a conversão, meu povo, se não morrer para um bocado de coisa para poder se tornar novo para um bocado de coisa? Esse processo não acontece uma vez só na vida da gente. Existem mortes que são acidentes, existem mortes que não precisariam acontecer, e ainda assim há vida depois delas. E existem mortes que precisam acontecer, para que o novo venha. Você está com medo que alguma coisa morra na sua vida? Você está com medo da morte? Todo medo é medo de morrer. Você está com medo dessa morte? Seja ela qual for. A morte física, ou esta morte que vivemos todos os dias enquanto estamos sobrevivendo. E a cada morte que chega, há uma vida para ser vivida. Então todo medo é medo de morrer, e a gente pode, à luz do Evangelho, dizer que toda morte há uma vida para viver. Em toda morte há uma vida para ser vivida. Amém? Vamos continuar a poesia? Ele continua e ele diz, até o medo de não ser amado. Eita, medo grande que a gente tem. É medo de morrer, medo de não ser amado. Medo de não ser amado. Por que a gente tem medo de não ser amado? Porque o amor faz parte da nossa constituição, da nossa formação, da nossa essência. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é o quê? Deus é amor.
Quando a gente não é amado, a gente está desconectado da essência de quem somos. Quando a gente não ama também, a gente está desconectado da essência de quem nós somos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor. Então existe um medo, até medo de não ser amado. Por isso Jesus deu um grande mandamento: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque amando a Deus você percebe que você também é amado. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso cura. Isso sara esse nosso medo de não ser amado. No final das contas, a gente tem muito medo de não ser amado, de não ser abraçado. Esse é um medo forte nos nossos corações. O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de não ser amado. Aí o que é que o Evangelho vem e diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz mais lá em Romanos 8, 31 e 32, que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Mas onde que está a autoridade disso aqui? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Deus nos ama. E sabe esse medo de não ser amado? A gente só tem um lugar onde a gente pode saciar essa nossa angústia, é em Deus. Deus te ama e te convida a amar. Isso cura muito dos medos que temos de não sermos amados. Senhor, será que eu vou ser amado? E dizer: eu te amo. Agora para de perguntar se você não vai ser amado. E ama. Ama. Porque quando amamos, nós somos amados. Por isso que Ele não mandou a gente ser amado. Ele mandou amar. Isso cura muita coisa dentro do nosso coração. Senhor, eu tenho medo de não ser amado, eu tenho medo de não ser amado. Ele para e diz: pega nos teus braços, pega nas tuas mãos com carinho, ao mesmo tempo com autoridade, olha para você e diz: eu te amo. Agora vai e ama. E se cura desse medo de não ser amado. Mas a poesia continua e ela diz que todo medo é medo de não ter. Eita, como a gente tem esse medo, meu povo. Esse medo é um medo da sociedade atual. Eu vou dizer que é atual só porque foi de sempre, foi esse medo aí. A gente tem medo demais disso daí. Todo medo é medo de morrer, até o medo de não ser amado. Todo medo é medo de não ter. É medo de não ter. Jesus diz lá em Mateus 6, e agora eu vou para Mateus 6 com vocês, tá? A gente vai passear um pouco por Mateus 6. Ele diz lá em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está percebendo os discípulos vivendo uma inquietude, um receio, um medo. Ele vai falar muito de ansiedade nesse capítulo. Ele vai falar da insegurança que está no coração dos discípulos. Eles estão com medo de não ter, com medo de não ter roupa para vestir, com medo de não ter o que comer, com medo de uma série de coisas. E Jesus chega para eles e diz: vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Parem com esse medo de não ter. O texto ainda em Mateus 6, agora no versículo 25, ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. E aí ele faz uma pergunta, que é quase uma afirmação. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Ei, meus irmãos, existe uma vida que está para além
do ter. Existe uma vida que está para além do vestir. Existe uma vida que está até para além do comer. Embora comer seja necessário. E depois ele vai dizer, o vosso Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas não se preocupem com isso. Todo medo é o medo de não ter. Será que esse medo tem tomado conta do seu coração? Ele diz, não se preocupem. Só que quando o poeta vai aqui falando, e o Estevão diz, todo medo é medo de não ter, ele meio que emenda. E a gente vai ver isso na continuidade, de não ter, aí ele completa, né? Um alguém por quem vai ser cuidado. Percebe como ele faz uma frase que sozinha diz uma coisa e quando você junta com outro diz outra? Ter todo medo é medo de não ter, sozinho é um sentido, né? Quando você completa, ter o quê? Um alguém por quem vai ser cuidado. Não é? E aí parece que no fundo, a gente não tem medo de não ter, a gente tem medo de ficar desamparado, de não ser cuidado. A gente tem medo de não ter alguém que vai cuidar da gente, que vai ser cuidado. E aí Jesus trata isso aqui em Mateus 6, eu queria ler para vocês, porque não há muito a falar diante desse texto. Mateus 6, 26 diz, observem as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Percebe essa fala aqui de Jesus? Vocês estão com medo de não ter, mas a vida é mais do que a roupa e o alimento, é muito mais do que isso. E eu ainda digo, observem as aves do céu. Vocês estão preocupados de não ter o que comer, não ter o que vestir? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O que ele está dizendo é que o Pai não te desamparará. Você tem mais valor do que essas aves, e essas aves, elas têm o que comer. Ei, meu povo, mas isso parece tão complicado, porque uma coisa é eu estar pregando no auditório, onde as necessidades das pessoas são mais simples. Esse auditório aqui, eles têm muitas necessidades que nem são necessidades. Eu me incluo nisso, tá? São necessidades que nós criamos. São as necessidades que nós criamos. Tanto que a grande maioria da população brasileira não tem nem um terço, nem um décimo das necessidades que nós dizemos que são necessidades. Não estou dizendo que a gente tem que igualar por baixo, não, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. A gente tem muita coisa que é necessidade, que é necessidade. O Pai não deixará faltar. Ele está dizendo para os discípulos, vocês estão preocupados com roupa e com comida, o Pai não vai deixar faltar roupa e comida para vocês. Olha as aves do céu, eles cuidam de você. O seu medo é de não ser cuidado, não se preocupa, porque o Pai vai cuidar de você. Mateus 6, 28 a 32 diz, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Ele começa a falar sobre isso. Na verdade, ele não está dizendo que o ter não é importante, ele está dizendo que existe alguém que vai providenciar e que vai cuidar de você. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Percebe onde está o paganismo? Como está misturado com o consumismo e com todas as nossas necessidades. Imagina um diálogo de Jesus com um discípulo aqui, e ele diz assim, não se preocupem, vejam como crescem os lírios do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada a fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Aí imagina se o discípulo olha para ele e diz, Senhor, beleza, vai me vestir, mas
é Calvin Klein? É Calvin Klein? Eu ia puxar um bocado de marca aqui, mas eu não lembrei de nenhuma. É Aramis. É Aramis, é? Eu confundo Aramis com aquele Avamis que bota no nariz. É MAC. E aí MAC serve por dois, né? A maquiagem e o Macintosh. Macintosh é o novo, né? iOS. É Note 10. É Note 20. Note 40. É Note 50. Isso eu não posso te garantir. Mas uma coisa eu te garanto. Deus não vai deixar de cuidar de você. E é isso que Ele está dizendo aqui. Se o medo é medo de não ter um alguém por quem vai ser cuidado, Deus é essa pessoa. E Deus faz isso como, meu povo? Sério mesmo. Deus coloca um bocado de gente também ao redor da gente para cuidar da gente. Você reconhece isso? Você reconhece isso? Deus bota um bocado de gente ao redor da gente para cuidar da gente. Deus cuidando da gente. Então, calma. Não tenha medo. Existe alguém para cuidar de você. A música continua. E ela diz, teu amor me assombra. E quem não vê que o herói não passa de um bebê? Esse herói sou eu, é você. Que quer tanto ser o herói, que está aí tremendo feito vara verde. E que talvez a gente precise simplesmente reconhecer que nós somos como um bebê. Que nós não sabemos, que nós falhamos, que nós erramos. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, ensina-nos a orar, porque todo rabi ensina a oração para os seus seguidores, ensina-nos uma oração para a gente. Aí ele foi dar a oração do Pai Nosso, não foi? E ele começa orando como? Vocês orem assim. Mateus 6:9, eu destaquei só o 9 e o 11. Pai Nosso que estais nos céus, que a tradução seria Papai do céu, Papaizinho querido, porque aqui é Abba Pai. Ele está ensinando eles a orarem como? Como uma criança, como um filho pequeno, como um bebê. E no 11, ele ensina eles, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, dependência total de Deus. Um bebê depende completamente dos seus pais, dos seus cuidadores. O bebê não tem nem, você não pode nem botar um prato de comida e dizer, tá aí, come. O bebê não vai conseguir. Você pega um bebê, bota ele no berço, pega a mamadeira, prepara, chega lá no berço e bota lá dentro, toma aí, e sai. E faz isso todo dia. O que é que vai acontecer com esse bebê? Porque ele é completamente dependente. Ao mesmo tempo que depender de Deus assusta, porque a gente parece que se sente mais seguro dependendo só da gente. Depender de Deus cura e sara o nosso medo. Depender dele. Eu não sou um herói, eu sou um bebê. Quando eu oro, Abba Pai. Eu não oro, Pai Nosso que estais nos céus. Eu oro, Papaizinho do céu. Me ajuda, porque eu sou como um menino pequeno. Eu não sei nem como entrar, nem como sair. Eu dependo de Ti. Na minha oração eu quero Te pedir, me dá o pão de hoje. Alguém pode dizer, que desespero, o cara não tem o pão de hoje, está pedindo. Dependência de Deus. Mas já imaginou que você pode não ter o pão de hoje, e você pode ter o pão de hoje, mas Jesus está ensinando você a orar dessa forma para você lembrar que você não é um herói, que você é um bebê. E o bebê pede o pão de cada dia. Mesmo tendo
porque reconhece que depende de Deus. A gente precisa depender desse Deus. É assustador. É assustador não ter a comida de amanhã e precisar depender de Deus para amanhã essa comida chegar. É assustador. E não é dessa dependência que eu quero que você viva. Mas eu quero que você descubra o que significa experimentar o cuidado de Deus todos os dias e perceber que você é cuidado por Ele, que você é um bebê e que você precisa orar pedindo o pão de cada dia e aprender a depender desse amor, porque Ele não vai te abandonar. Passa a próxima, porque a próxima, aí eu vou ler ele todo, tá? Todo medo é medo de morrer, até o medo de não ser amado. Todo medo é medo de não ter um alguém por quem vai ser cuidado. Teu amor me assombra e quem não vê que o herói não passa de um bebê. Vou morrer de amor e vou viver. Está vendo como a morte faz parte? Vou morrer de amor e vou viver, com medo e sem temer. Eu achei essa última frasezinha aí fantástica. E quando eu vi essa frase, eu me lembrei logo de 2 Coríntios 4. Porque com medo, sem temer. Não parece contraditório? Dá para a gente dizer que a gente não sentir medo, não é normal não, meu povo. Quem não sente medo é porque tem algum problema. Então sentir medo faz parte. Quando este medo ele cresce e vira alguém que eu passo a temer, quando esse medo cresce e começa a me destruir, é por isso que ele está dizendo, eu vou morrer de amor e vou viver, com medo e sem temer. E aí Coríntios 4, 7, 9, Paulo diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro. Você é o bebê, vaso de barro. Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de quem? De Deus e não de nós. De todos os lados nós somos o quê? Quero que você repita comigo. Pressionados, mas não desanimados. Ficamos o quê? Perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe o que esse texto está dizendo, meus irmãos? Eu queria ler com vocês de uma outra forma. Esse texto está dizendo que todos nós somos pressionados, todos nós ficamos perplexos, todos nós somos perseguidos, todos nós nos abatemos e ficamos abatidos, porque sentimos medo. Mas nós não vamos viver temendo. Porque embora nós sejamos pressionados, nós não desanimamos, Deus nos anima. Embora fiquemos perplexos, nós não desesperamos, porque sabemos que o cuidado de Deus está conosco. Nós somos perseguidos, mas não somos abandonados. E o medo de não ter alguém para ser cuidado. Eu olho para o lado, posso ter esse medo, mas eu olho para o alto e para dentro de mim e digo, Deus cuida de mim. Abatidos, tremendo, com medo, mas não destruído. Sim, todo medo é medo de morrer, até o medo de não ser amado. Todo medo é medo de não ter alguém por quem vai ser cuidado. Teu amor me assombra. E quem não vê que eu, herói, não passo de um bebê. Vou morrer de amor e vou viver com medo e sem temer. Deus está conosco. Medo ou paz? Como está o seu coração? Seu coração se encha da paz, que vem da convicção de que Deus está conosco.
que seremos por Ele cuidados, de que a morte, ela faz parte da vida, mas existe uma nova vida, existe uma ressurreição, existe um novo a ser vivido sempre que algo morre na vida da gente. Deus sempre cuidará de nós. Sempre. Nós somos apenas um bebê. Paizinho do céu, me dá o pão de cada dia. E eu quero morrer de amor e viver com medo, mas sem temer. Abaixa tua cabeça. Pedia mais que apague aqui. Eu queria que você ficasse um tempinho aí, tranquilo, em oração. O Ministério de Louvor já pode ir vindo aqui. Mas continua em tua oração. Teu momento de dizer: Pai, eu estou com medo, mas eu não quero temer. Eu quero temer somente a Ti, que é um Deus de amor. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não ser amado. Eu tenho medo de não ser cuidado. Mas esse meu medo encontra paz em Ti. Me ensina a depender de Ti e a entender que o Teu amor perfeito lança fora todo o medo. O Teu amor perfeito, Pai, lança fora todo o medo. Amém.